Estamos no capítulo 9 de Daniel, diante de uma das orações mais significantes da Bíblia. Sobre este capítulo, o pastor Hernandes Dias Lopes pergunta: se Deus já decretou, para que orar? Ocorre que os judeus estavam no cativeiro babilônico há 68 anos. E Deus já havia decretado que o cativeiro duraria 70 anos. Então o tempo já estava se cumprindo, era só esperar. Mas não é assim. Não podemos esperar o cumprimento das promessas de Deus de braços cruzados. O próprio pastor citado, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos lembra que lá em Apocalipse, o apóstolo João, após a visão da vinda de Jesus Cristo, após ver antecipadamente a segunda vinda de Cristo, ele ora dizendo: ora, vem Senhor Jesus. Não oramos para informar ou lembrar a Deus de suas promessas. Nós oramos para nos humilharmos diante de Deus, para dizer para Deus que nós dependemos dele, como fez Daniel. Muitos cristãos, diante desta situação, desse tempo que estava já se cumprindo, oraria assim: eu declaro que vamos sair do cativeiro. Eu determino. O que prevalece na oração de Daniel é a humilhação, é a confissão de pecados. Daniel começa a oração dizendo que entendeu, ao consultar os livros do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro duraria 70 anos. Ele era um profeta estudioso da palavra de Deus. Profecia e estudo da palavra de Deus deve andar de mãos dadas. Então, mesmo diante da palavra de Deus, do decreto de Deus de que o tempo estava se cumprindo, Daniel não exige nada de Deus. Daniel somente se humilha. No versículo 3, ele diz que dirigiu o seu rosto ao Senhor para buscar em oração, em súplicas, com jejum, saco e cinza. Atitude de quebrantamento, atitude de humildade diante de Deus. No versículo 4, ele diz que confessou. E a parte mais demorada de sua oração, que é uma oração longa, é exatamente a confissão de pecados. Daniel confessa as iniquidades do povo, a perversidade, a rebeldia, o desvio dos mandamentos e dos juízos, a desobediência, a transgressão da lei. Ele repete várias vezes em sua oração: nós pecamos, nós somos culpados dessa situação. Após a confissão, após o reconhecimento ali no versículo 16, de que aquela situação de vergonha e de humilhação era consequência do pecado, após reconhecer a culpa, vêm as súplicas, os pedidos de clemência, o apelo não à justiça própria, não a merecimento, mas às misericórdias de Deus. Versículo 18 e 19. Ele não diz: eu reivindico, eu declaro que vamos retornar. Nada disso. É uma oração marcada pela humildade. A resposta veio antes de terminar a oração. O anjo Gabriel veio e declara que ele é muito amado nos céus. Ele abre as janelas do futuro, fazendo promessas sobre a restauração de Israel, sobre a vinda, sobre a obra do Messias, no versículo 24 e 25, sobre a expiação do pecado que essa obra traria ao seu povo, sobre a justiça eterna de Deus, sobre a rejeição e morte do Messias e, consequentemente, a destruição de Israel por causa da rejeição. No versículo 26. Lucas 19, 41 a 44, ele diz
né? Que Jesus chorou ao chegar em Jerusalém. Chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te agasalhar, como a galinha agasalha os seus pintinhos debaixo de suas asas, e você não quiseste. No ano 70, o povo de Deus novamente foi destruído pelo Império Romano e disperso pelo mundo, retornando somente para reconstruir o Estado de Israel em 1948. Porém, o profeta Jeremias, o profeta Gabriel, mostra para Jeremias o triunfo do Messias. O Messias triunfará. Ele trará justiça eterna. Ele fará uma aliança com o seu povo. Uma aliança eterna, uma aliança irrevogável, uma aliança duradoura. Nesses tempos difíceis, fica a lição de Daniel para nós. Que devemos orar sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. Que devemos ter uma visão do contexto em que nós vivemos, ter uma leitura de mundo, uma leitura de Brasil à luz da palavra de Deus. Que devemos ter uma atitude de quebrantamento diante de Deus em nossas orações, de humildade, e que devemos orar pelo mundo, pela paz do mundo. Eu tenho orado pela paz do mundo. Que devemos orar pela paz em nosso país, pela harmonia entre os poderes que andam em conflitos. E isso não é bom para o nosso país. Eu tenho orado pela harmonia entre os poderes, para que Deus dê uma consciência aos nossos governantes, de que eles foram constituídos para o bem. Devemos orar pela igreja, pelo fortalecimento da igreja, para que nós estejamos fortes, prontos para enfrentar as perseguições. Os apóstolos, lá no livro de Atos, eles oravam não para se livrar das perseguições, mas eles oravam para que Deus pudesse dar a eles ousadia para, diante das perseguições, proclamar a palavra de Deus. Devemos orar com esperança e nunca devemos perder essa esperança de que Jesus voltará e reinará eternamente com o seu povo. O Messias triunfará.